esquecer esse amor. Graças a Deus, bom dia, estamos aqui para mais uma vez trazermos uma meditação da Palavra de Deus. E desta vez com um tema muito atual dos nossos dias e pelas profecias da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus capítulo 24, versículo 12, ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. É uma necessidade vital para a gente conservar o nosso espírito, a nossa fé viva na esperança da volta do Senhor Jesus. Jesus foi bem enfático quando falou dos sinais do tempo do fim. Ele foi claro, deu mais de um exemplo de sinais da volta de Jesus. Falou sobre Israel, falou sobre guerra, fomes, vários exemplos. Está escrito em Mateus capítulo 24. E é o primeiro tópico que vamos falar. Só tem 2 tópicos, mas nesse assunto de hoje iremos falar um pouco sobre alguns exemplos usando a metáfora e a analogia. Mais adiante faremos isso. Veja bem uma observação aqui. Jesus disse de quase todos. Ele não disse que o amor de todos ia esfriar, de quase todos. Então, se é de quase todos, de muitos não vai esfriar. De quem esse muitos? Aquele que sabe conservar o azeite, a lâmpada acesa. E subentende-se que o amor que vai esfriar é daqueles que vivem na prática da iniquidade, aqueles que não vigiam, que não faz caso da palavra de Deus, do temor e da volta de Jesus. Desses poderão esfriar a fé e o amor. E segundo tópico, a fé estará escassa. Como assim? A fé, pouco a pouco, vai acabar de muitas pessoas, não de todas. Foi o que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 8, que diz assim: quando vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vai ficar muito difícil para muitos conservar essa fé. Então, há de ter uma preocupação em conservar a fé. Mais adiante vamos ver como conservar essa fé. Mas vamos aqui a uma observação que a gente fizemos. A fé, ela é movida por uma ação de obediência, perseverança e justiça. Se a pessoa não perseverar na prática da justiça, com certeza sua fé desaparecerá. Então, uma das coisas muito importantes para conservar a fé é viver na justiça, na prática da justiça. Agora iremos falar o porquê de que em muitas pessoas o amor está esfriando e a fé também está aos poucos acabando, e de muitos já naufragou na fé. E isso nós não nos referimos só à parte religiosa, à parte daqueles que são servos de Deus e que estão dentro da igreja. Não. Também isso envolve também pessoas que não conhecem a Deus, mas esse espírito de atuação e profeticamente está acontecendo na vida de muitas outras pessoas que não conhecem a verdade, que não têm o temor de Deus. Como assim? Muitos não têm mais amor pelos seus filhos, outros não têm mais amor pelo próximo, um fica matando o outro. Porventura isso não é falta de amor? Então agora vamos entender agora por que e como saber não envelhecer, não
ficar com uma fé estagnada, uma fé parada, e como avivá-la, estar sempre em movimento, renovando ela. Nós separamos aqui três trechos bíblicos em 3 livros diferentes. Em Romanos, no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: renovai-vos pela renovação da vossa mente. A gente está sempre renovando, não ficar acomodado com as coisas aqui, nem com a vida espiritual. Você está sempre renovando, buscando, alimentando sua fé e seu espírito com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo. Segundo ponto, manter uma fé e boa consciência. Está escrito isso em 1 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 19, que diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. É isso, quando você vê que algo na palavra de Deus que diz sim para você obedecer, você assim obedecer essa palavra. Quando dizer não, para você não praticar, se afastar do que é errado e você também assim obedecer. Sempre que errar, imediatamente consertar e ver como é que está a sua fé, a sua consciência. Se sua consciência está latejando, dizendo, ó, isso que você está fazendo ou isso que você fez está errado, imediatamente você procurar se consertar e sempre conservar a consciência pura para com Deus e a fé sempre avivada, porque o que mais o diabo tenta é fazer a gente errar, porque quando a gente erra, ele neutraliza a nossa fé. A nossa fé está em quê? Está em comunhão, na obediência, na palavra e na oração com Deus, ter livre acesso. Então, na medida que você erra, peca, a sua consciência e você não busca o perdão, o diabo vai ficar latejando. Ó, você errou, você não merece Deus, não merece a presença de Deus. Imediatamente temos que corrigir isso, porque se tivermos a consciência maculada, contaminado o coração, não temos fé para entrar na presença de Deus e pouco a pouco a pessoa vai se esfriando se não corrigir aquele erro, para poder a consciência estar pura e a fé com Deus ligada na comunhão, na ligação com Deus. E o terceiro tópico dessa reflexão se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, quando a pessoa se acomoda, não dá mais atenção às coisas de Deus, leva a vida da sua própria maneira, não procura ver como está por dentro a sua vida e deixa de mão, relaxa com as coisas espirituais, pouco a pouco aquela pessoa vai deixando o primeiro amor. E isso é um perigo. E aqui nós concluímos essa mensagem e agora vamos passar para uma reflexão final, que vamos usar de 2 ferramentas da teologia, que é a metáfora e a analogia. Metáfora diz respeito a falar de uma coisa para conseguir explicar outra coisa. Analogia, ponto semelhante entre 2 coisas diferentes. Vamos lá então. Para uma planta estar sempre crescendo e se desenvolver, temos que fazer o quê? Adubar a terra. Assim diz respeito à vida espiritual. Se você não adubar, não tiver cuidado, pouco a pouco a semente dentro do espírito, que é a fé, ela vai se esvanecendo. Outra coisa, regar. O que é regar? Se a gente não aguar uma planta,
pouco a pouco ela vai perdendo as forças, seca, murcha e morre. Assim é a vida espiritual. Se você não regar com a palavra de Deus, a sua vida espiritual, pouco a pouco, ela vai se esvanecendo também. E o óleo, vamos falar de um óleo. Vamos usar 2 exemplos. O físico, o carro, ele só funciona se tiver o quê? Gasolina. E para as peças estar sempre funcionando, sempre você tem que ligar o motor, sempre tem que dar uma volta para as peças estar calibrada, o carro poder estar funcionando normalmente. E na vida espiritual, o que é que acontece? Na vida espiritual, qual é o óleo? O Espírito Santo é o óleo, é a fé, é o amor, é a graça que nos faz ficar de pé através da palavra. O Espírito Santo é aquele que movimenta tudo que há dentro de nós para a gente estar bem com Deus. Essa é a função. Quem está com o Espírito Santo significa movimento. Lá em Gênesis, você olhar direitinho, diz, e o Espírito Santo se movia sobre as águas. Quem está sempre se avivando no Espírito Santo, na presença, na comunhão com o Espírito Santo, ele está sempre com a fé, o amor, a graça de Deus, sempre avivada. A fé sempre vai estar nova, sempre vai estar se renovando o espírito. É isso que temos que fazer. E vamos falar agora de casa. Casa, família. E a casa, a obra espiritual de Deus, que envolve também a nossa vida espiritual. Numa casa, quando o pai de família fica desempregado ou não busca fazer meios para ganhar dinheiro, o que vai haver dentro de uma casa? Vai haver muitos problemas, vai haver muitas coisas que tinha que se fazer para manter a família. Então, na vida espiritual, quando a igreja de Deus fica acomodada, não dá frutos, o que acontece? O sangue da igreja, que é ganhar almas, começa a perder forças, ficam acomodados, começa a vir uma frieza espiritual. Então tem que ter cuidado nisso, porque quando a igreja de Deus ficou parada, o que foi que veio? Perseguição. Começaram a sair, foram cheios do Espírito Santo, começaram a evangelizar. O que foi que aconteceu? Milagres, vidas, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fé. É isso que está faltando no meio do povo de Deus. A gente tem um exemplo aqui, muito que eu vi há muitos anos atrás, eu guardei isso no meu coração. Um bispo de Deus, disse mesmo assim: mesmo na minha velhice, quero estar pregando, quero estar falando de Deus, para que eu não fique acomodado, nem dê lugar para a frieza espiritual. O que algum leitor, um livro que diz assim, mente vazia é a oficina de Satanás. Então, a gente tem que estar sempre exercitando, evangelizando, sempre pregando. Foi isso que este bispo diz. Quero estar sempre na ativa. O que é isso? O que significa isso? Combustão espiritual. É a fé espiritual, sempre se movimentando, fazendo algo. É isso aí. Foi isto que também disse Caleb, servo de Deus, do tempo de Moisés. Moisés partiu e ficou só ele e Josué, que foi os únicos que entraram na terra prometida. E ali, a terra prometida
foi dado promessas para a herança. E chegou um dado momento que o povo de Deus, na pessoa de Josué, Caleb e outros, conquistaram a terra prometida. Então Caleb chegou e disse: cadê? Eu quero a minha promessa. Interessante. Quando a pessoa é de fé, ela sempre vive as promessas, sempre está ali nativa. E disse a Josué, Caleb, ó, com 40 anos saímos lá do Egito, guerreamos, ganhamos. Agora estou de 85 anos, mas o meu espírito, a minha força é a mesma. É isso. A pessoa que zela, prioriza o seu espírito, a fé e o temor a Deus, ele procura sempre estar adubando, regando, renovando a sua comunhão com Deus, a sua fé, através da oração, da palavra e também falar de Deus para outras pessoas. Deus nos abençoe. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe, que o Espírito Santo venha mais e mais, revelar mais e mais do sentido da sua palavra. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado e glorificado seja teu nome, ó Deus.